Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Sábado Quântico comigo, Paola Lima. Hoje nesse mês, nós estamos fazendo, o tema é saúde integral. Nós estamos num grupo um grupo terapêutico, com o qual a gente trabalha o olhar para dentro para curar as nossas questões exteriores, para que nós consigamos lidar com a vida, né? Lidar com os nossos problemas, lidar com os nossas dores do lado de fora. Tá? Somos sabedores de que a doença ela é manifestada no nosso corpo a partir de questões que a gente não olha. E por isso o nosso corpo físico padece. E até a gente chegar neste entendimento, a gente passa por dores. É o processo. Por dores muito intensas, muitas vezes, né? E o que eu quero propor aqui para vocês hoje? Hoje eu vou fazer ao contrário. Ao invés de eu entregar o vídeo, entregar conteúdo e passar uma tarefa, eu vou passar duas tarefas. A primeira, você vai fazer antes de assistir a esse vídeo. Você vai assistir ao filme O Poço. Tem na Netflix. Eu não sei se tem disponível por aí em algum outro canal gratuito, tá? Eu sei que na Netflix tem. Você vai assistir a esse filme O Poço com um olhar de autoconhecimento. Você vai assistir e depois você vai assistir a este vídeo aqui. Por que você precisa assistir antes? Para eu não estragar o filme para você. Porque eu vou falar tudo que eu enxerguei de autoconhecimento. Esse filme ele é muito profundo e ele fala de muita coisa, sabe? E eu vou destrinchar aqui a minha análise sobre o filme, baseado nos nossos trabalhos, nos nossos estudos de autoconhecimento, tá bom? E tudo que a gente vem falando desde que o portal iniciou sobre autoconhecimento, tá? Então, para que eu não estrague, eu já estou te avisando que eu vou sim dar spoiler. Na verdade, eu vou contar o filme aqui. Então, não deixa eu estragar o filme para você, não. Assista, eu vou contar para você como foi para mim. Eu assisti e eu não consegui analisar, porque ele é um filme tão intenso, de cara, né? Enquanto eu assistia da primeira vez, eu não consegui analisar, porque ele é muito intenso, a gente acaba se envolvendo na história, né? O emocional não me permitiu analisar, raciocinar, porque eu me envolvi emocionalmente na história. Só que no dia seguinte, que eu respirei, eu entrei no meu racional e aí eu consegui entender, perceber o autoconhecimento e a profundidade que o filme passa para nós, a partir desse olhar, né? Que eu dei esse olhar de autoconhecimento para o filme. Então, tudo bem se você assistir ao filme e não ver nada do que eu vou falar aqui de primeira. Então, assista, espera um tempo, comece a pensar e lembrar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou aqui com todos os profissionais, que a gente fala basicamente das mesmas coisas com olhares diferentes, em expertises, né, em áreas diferentes, mas é tudo sempre um olhar para dentro, tá? Desde vendas até física quântica, a gente fala olhar para dentro, tá? Então, eu espero que seja uma experiência tão maravilhosa, tão impactante como foi para mim o filme, assistir a esse filme e analisar e entender o quanto faz sentido para nós. Que seja para você também, assim como foi para mim e para o meu marido, tá bom? Então vamos assistir, ou vamos analisar. Primeiro, eu não venho falando aqui para vocês que a gente tem sempre que escolher, a gente tem que a gente sempre tem uma escolha. O filme mostrou muito isso, tá? Quando as pessoas entram no poço, elas têm escolhas, elas fazem escolhas. O personagem principal, e lembrem-se, amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Lembra disso. Então, o personagem principal, por ele se amar, por amor a ele escolheu
estar no filme, ou no poço. Ele escolheu ir para o poço, por amor a ele, porque ele queria parar de fumar, tá? Se você, eu estou partindo do princípio de que você parou esse vídeo, foi e assistiu ao filme, deu seu tempo, fez as suas análises e aí você voltou para cá, ok? Então, ele, por amor a ele, para parar de fumar, ele se amava, ele escolheu ir para o poço. Todo mundo que entrava no poço poderia levar um objeto, qualquer objeto. Ele escolheu conhecimento. Ele escolheu levar um livro de Don Quixote, né? Todo mundo que entrava lá tinha direito a escolher um prato para ser posto na mesa para a pessoa se alimentar, né? Ele escolheu também lá os caramujos lá, né? Ok. Quando ele entrou, o filme começa, ele conversando com um senhor, né? Eu não sou boa de nomes, eu não me recordo o nome dos personagens e falhei aqui porque eu não anotei o nome dos personagens. Estou com as minhas anotações aqui, mas eu não anotei os nomes dos personagens aqui, minhas anotações, tá? Por isso que eu vou falar com vocês, o vídeo vai ser longo. E o rapaz, eu vou chamar do principal como o rapaz e o senhor como o senhor, ok? Então, o rapaz, ele escolheu levar um livro, e quando ele chegou no primeiro andar que ele foi colocado, foi o andar 147. Começa o filme ali, né? Quando ele vai cumprimentar, ele entra no espaço do outro, que é do Senhor, e o Senhor fala, fica no seu lugar e eu fico aqui no meu. Ali, mais ou menos isso, tá? Não sei as falas exatas. Ali mostrou o quê? Que a gente aprende que cada um tem o seu lugar. Por exemplo, dentro de uma empresa, quando você está numa empresa, você está, se você é aquela pessoa que fica fazendo um monte de coisa para todo mundo, você nunca é a pessoa que recebe uma promoção. Quem recebe a promoção dentro da empresa? Aquela pessoa que está no seu lugar e desenvolvendo a sua função adequadamente. Você precisa estar no seu devido lugar. Quando a gente, no sistema familiar, né? Quando a gente está na família, se o filho faz a função do pai, ou se o pai se coloca no lugar do filho, desanda o sistema. O sistema fica doente, porque você não está no seu devido lugar, né? Quando você quer proteger o seu filho de tal forma que ele não sofra, você está entrando no espaço dele e não está permitindo que ele viva. E por isso ele não vai se tornar um adulto saudável. Aí entra um monte de coisa, né? Mas vamos nos ater aqui. Tudo isso só para dizer que naquele trecho o cara falou, o Senhor falou, fica no teu lugar, fica lá no seu espaço. O que aconteceu no decorrer daqueles 30 dias? Como ele respeitou o espaço do outro, no decorrer dos dias, os dias foram passando e eles se interagiram muito bem. A interação deles foi perfeita, né? Beleza. Quando ali é o primeiro momento, vamos olhar para dentro agora, vamos começar, né? No primeiro momento, ele está passando por dores, a gente passa por dores quando a gente começa o nosso processo de autoconhecimento, ou quando a gente é convidado pela vida a olhar para dentro da gente, a olhar as nossas questões, a se reconhecer, que eu digo, a gente não está se conhecendo, é auto-reconhecimento para mim, né? A gente só está se lembrando de quem somos. Da nossa potência, da nossa essência, né? Está despertando a nossa essência. Quando a gente passa por a primeira etapa, a primeira camada, ela é suportável. A primeira camada de dor, né? Ela é suportável. Então, vocês vejam, foi representado como no filme. Você come os restos das outras pessoas, né? De vez em quando sobra ali uma maçãzinha. É um sofrimento suportável, né? O Senhor
cuspia na comida de quem ia comer depois, porque ele partia do princípio de que a comida já vinha assim para ele. Eu procurei muitas análises sobre o filme, e a maioria delas, na internet, né, a maioria delas só olhava, na verdade eu não vi nenhuma que olhava para dentro, só via a primeira camada do filme. A primeira camada do filme é quando a gente só olha a sociedade, só olha o que o filme, a mensagem do filme, o filme mandou muitas mensagens. E quando a gente não está nesse olhar para dentro, o que a gente vê? A maioria das pessoas viram só essas questões da sociedade que eu nem vou perder meu tempo falando aqui. Tem muita gente na internet falando isso, que não deixa de ser verdade também, ok? O que foi retratado com relação ao fora, tá? Eu estou falando para vocês análise com relação ao dentro. Então, a primeira camada, são várias pessoas que analisam. Então, veja você, como você analisou. Você olhou fora, você ficou apegado no que o ser humano faz de mal para o outro, você ficou apegado no quê? O que te chamou mais atenção? Perceba, perceba. Lembra que você vê fora o que está dentro, você manifesta fora o que está dentro, e você consegue projetar no outro uma parte negada em você, rejeitada sua. Não necessariamente aquilo igual, mas algo relacionado, tá? Então vamos lá. Aí no segundo andar que mostra no filme é o andar número 171. Então, para primeiro 147, vamos considerar que é a primeira camada do nosso processo de despertar. A gente está passando dores que a gente até consegue viver. A gente até consegue fazer ler, conversar com outras pessoas. A gente ainda consegue levar a vida de uma forma razoável. Não está doendo tanto. E aí a gente desce. Quando a gente adentra no universo do autoconhecimento, a gente precisa olhar mais fundo. E se a gente não olha, a vida vai pau. Olha! E aí você vai lá para o andar 171. E aí vem outras questões. O que quando ele acordou no andar 171, ele estava amarrado. Qual foi o objeto que o Senhor, olha só, o Senhor já estava no poço há um tempo, já tinha sofrido, ele já tinha ido a andares bem inferiores. Ele fala lá, não lembro qual o andar mais fundo que ele foi. Ele já estava passando por tantas dores, que ele não se importava mais com a dor do outro. Ali ele está no egoísmo. Existem também, tem característica, tem uns trechos ali que dá para entender o seguinte, que ele não se importa em causar dor no outro porque já causaram dor nele. E daí eu causar dor no outro? Vamos chegar lá. Então, o que ele fez? Ele amarrou, o personagem principal, o rapaz, acordou amarrado e o senhor levou uma faca como objeto que era matar ou morrer. O livro, o rapaz, ele levou um livro, denota conhecimento. O senhor levou uma faca, matar ou morrer, sobrevivência. Aí ele passou, no andar 171, praticamente não chegava comida. Por isso que o senhor amarrou o rapaz. Desculpa. Quando foi passando os processos, foi passando o tempo e sentindo aquela fome, quando o senhor já não aguentava tanto mais, na verdade, ele poderia aguentar se ele quisesse, se ele tivesse valores que ele não conseguisse derrubar, ele poderia conseguir, como o rapaz conseguiu. Mas ele escolheu, ele falou que ele ia cortar o rapaz, né? E se alimentar da carne do rapaz aos poucos, porque se ele matasse, a carne ia apodrecer. Ele ainda pensou em tudo isso. Foi extremamente racional, extremamente egoísta. Estava pensando na sobrevivência dele, pronto. Quando eles estavam ainda no 147, eles conheceram, o rapaz conheceu a moça, a mulher que estava buscando o filho dela. A mulher estava em busca da criança. E quem era aquela mulher? Aquela mulher era o instinto animal que a gente tem.
que ela fazia? Não mexe comigo. Se não mexer comigo, tá tudo bem. Mas se mexer comigo, eu mato. Por quê? Porque eu estou em busca da minha criança. Eu mato mesmo. Não tinha emoção, não tinha conversa, só mostrava ali no filme que ela estava em busca da criança, do filho dela. Só que pelo fato dele não ter feito, do rapaz não ter feito nada para a moça, e ela entendeu que ele quis ajudá-la, quando chegou no momento em que o velho, o rapaz, desculpa, o senhor, estava começando a fazer a mutilar ele, cortou um pedaço da virilha, da coxa, se não me engano, dele, o instinto animal apareceu. E o instinto animal cortou o pescoço do velho, deixou do senhor, desculpem, tá? Desculpem. É que eu fiquei com raiva do senhor, que eu chamo de velho. Cortou o pescoço do senhor, ele ficou debilitado, ela soltou o rapaz, o conhecimento, soltou nós, né? Soltou ele, e ele esfaqueou com muita raiva aquele senhor. E ele matou o senhor. O instinto ficou, a mulher ficou cuidando dele e ofereceu carne humana para ele, um pedaço do senhor. Ele não conseguia. Ele comeu, não deu para entender ali se ele chegou a vomitar ou se ele engoliu, mas foi um pedacinho assim, por conta dos valores que ele tem embutidos dentro dele, ele não conseguia. No início do filme, ele deixou bem claro que, para o senhor, na conversa que eles tiveram, do óbvio, né? Ele deixou bem claro que um ser humano sobrevive até 30 dias sem alimento, sem comida, só com água. A gente não pode ficar desidratado, mas a gente consegue ficar sem alimento. Ele deixou isso claro. Então, mostra que ele tinha esse conhecimento. Ok. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a vida nos convida a aplicar e aprofundar nosso autoconhecimento, tá? Já guardei isso para você. Então, vamos lá, vou ler aqui. A mulher que estava buscando a criança dela, ela era o instinto, né? As pessoas machucavam ela e aí sim ela matava para se defender. Ela não machucava quem não fazia nada com ela. É o nosso instinto animal. E ela ajudou o rapaz a se recuperar como forma de retribuir a tentativa anterior dele em ajudá-la. Que ele quis fazer alguma coisa por ela, mas não tinha o que ser feito ali por ela, né? O simples fato dele não fazer nada, ele já estava ajudando. Inclusive, foi o Senhor que falou isso para ele. Desculpa. Enquanto ele estava no andar, o rapaz estava no andar 171 ainda, ele não, a mulher foi, né, embora, o instinto foi embora, passou aquele momento de usar o instinto ali, animal, foi embora. E aí ele ficou com o corpo em putrefação, né, o corpo apodrecendo ali, e ele poderia muito bem comer a carne humana, só que ele não conseguia. O que ele comia? Na hora que ele não aguentava mais, ele comia as larvas que saíam do corpo. Mas ele não chegou a comer o corpo, ele não chegou a comer carne humana, não ali. Só aquele pedacinho que a mulher, que o instinto animal deu para ele como forma de sobrevivência, inclusive deu água, né? O instinto animal, representado pela mulher. Então, ele não sucumbiu, ele se manteve, mesmo num processo de muita dor, ele se manteve firme e ele não sucumbiu, e ele comia as larvas do corpo, ele não comia. Quer dizer, ele não abriu mão dos valores dele, dos princípios dele. Estavam muito enraizados. Comer carne humana era, assim, o não ter mais nenhuma opção, né? E ele resistiu. Aliás, ele transcendeu. Não nem resistiu, ele transcendeu, tá? Daí ele dormiu, acordou no 33º andar, né? No andar 33. Aonde estava quem? A mulher que colocou ele lá, que trabalhava lá e que não sabia o que estava fazendo.
Então, vamos recapitulando. Ele entrou por amor a si mesmo. Ela entrou, o Senhor entrou por punição, mas ainda assim ele teve a escolha, tá? De ser preso ou ir para o poço. Ele escolheu estar no poço, ficar no poço durante um ano, como forma de punição de uma morte que ali no filme foi relatada como um acidente. Ele não tinha culpa ali, mas ele foi condenado. Então, ou ele ficava preso ou ele ficava um ano no poço. Ele escolheu ficar um ano no poço. Tudo escolha, tá? Denota, né, demonstra no filme. A mulher também escolheu estar ali. Ela trabalhava para a administração do poço, ao qual eles chamavam de Centro Vertical de Alta Gestão, CVA eles chamavam. E a escolha dela levar, o objeto que ela levou, na verdade foi um outro ser vivo, foi um cachorro, que denota e demonstra compaixão, né? Compaixão, demonstra o amor mesmo. E o quanto ela sabia que ela ia morrer, e a escolha que ela fez, já que eu vou morrer, eu vou tentar ajudar a humanidade. Então, por amor ao próximo, ela entrou ali. Percebe? Então, por amor ao próximo, ela escolheu estar ali e tentando ser modelo, ela tentava convencer as pessoas embaixo, do andar de baixo, a seguir o modelo dela. Tá lembrando de alguma coisa? Tá sendo familiar alguma coisa? Quantos modelos nós tivemos e ainda temos, modelo e guias para a humanidade em busca da plenitude, para alcançar a plenitude, para alcançar um estágio de iluminação. Quantos? Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Buda, todos eles vieram deixaram o seu legado para a humanidade, querendo mostrar o amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Adiantou? Percebe? Então, às vezes, não é que é inválido tudo que eles fizeram, não é isso não, tá? Não, nada é 880. Sempre a comida meio. Desculpa. Mas, às vezes, apenas o exemplo, por mais que ela ela tenta falar amorosamente, né? Eu estou olhando para baixo porque eu olhava para baixo. Falar amorosamente, tentava convencê-los com palavras, falando, explicando, sendo modelo, colocando lá as porções. Ela mostrava compaixão, que ela levou um animalzinho, mas ela comia só uma porção, ela comia uma vez, um dia sim, um dia não, para o animalzinho dela comer, ela revezava. Então, ela não estava tomando a porção de comida de ninguém, e papapá, entendeu? E quantos modelos nós tivemos que fizeram isso? E a gente ainda não conseguiu olhar para dentro e se transformar realmente. A gente ainda está engatinhando, ainda está em processo, né? É isso que mostra ali. Por amor à humanidade, ela escolheu estar no poço e tentar trazer o que ela chamava de solidariedade espontânea. Ela disse que a ideia era florescer a solidariedade espontânea na humanidade. Vamos lá. O rapaz falou o seguinte: aqui dentro não é fácil, ela disse, nem aqui nem lá fora, mas alguma coisa deve acontecer no CVA, Centro Vertical de Autogestão, mais cedo ou mais tarde, para que floresça a solidariedade humana. Desculpa, espontânea. Entende? Então, vamos lá. Alguma coisa tem que acontecer em nós para que floresça a solidariedade espontânea, conforme ela estava falando. Só que ela ainda estava meio que iludida, né? Porque ela trabalhou 25 anos no poço, e ela fazia 8 anos que ela estava mandando pessoas para lá sem saber exatamente o que ela estava fazendo. Então, quantas e quantas coisas a gente faz no decorrer da nossa vida
que a gente não tem consciência do que está fazendo. A gente, às vezes, acha que está fazendo um bem, quando, na verdade, não está. E está tudo bem, né? O processo é olhar para dentro de si. Então, aí eles dormiram e acordaram no andar 202. Ela teve várias conversas com ele, e numa dessas conversas com ele, antes deles irem, né, para o andar 202, ele falou o seguinte, né? As mudanças nunca se produzem de maneira espontânea. O que isso quer dizer? Antes deles descerem a 202, tá? Estavam no 33. O que isso quer dizer? As mudanças nunca acontecem de maneira espontânea. Tem que vir uma força externa nos obrigando a fazer uma mudança. É necessário criar um caos para que a mudança aconteça. Porque quando a gente está fora do caos, quando está tudo bem, a gente quer mexer? A tendência é não. A gente não quer sair dali. Está confortável e está tudo bem, porque a gente batalhou para chegar nessa zona de conforto. E agora que está confortável, não quer sair daqui não. Está tudo bem. Só que é necessário a gente aprofundar dentro da gente. E isso dói. São processos dolorosos. Entende? Então, no andar, vamos recapitular. No andar 147, que é onde começa, ele está sofrendo algumas dores suportáveis, que é essa primeira camada que a gente vive. Quando a gente adentra mais a fundo, mais para baixo dentro da gente, mais profundamente dentro da gente, a vida nos traz coisas, lá no andar 171, desafios maiores. E aí a gente precisa permanecer com os nossos valores. São os valores que nos norteiam, né? A tomar determinadas, a reagir ou agir de determinada forma. São os valores que a gente tem dentro da gente, né? Ele tinha um valor muito grande com relação ao ser humano, ao outro, né? Tinha um valor muito grande. Por que ele conseguia amar dessa forma? Porque ele se amava. Qual foi o motivo que fez ele entrar no poço? Ok? E no andar 33, então, descobrimos que não basta a gente não consegue a transformação do outro só pelos nossos exemplos. É uma das formas que a gente consegue contribuir para que o outro transforme. Mas precisa, tem momentos que a gente falando, exemplificando, não resolve. E aí as pessoas profundamente, verdadeiramente, elas não se transformam, mas percebam que quando eles ainda estavam no andar 33, ele falou para os de baixo, ele cansado de ouvi-la falando todos os dias a mesma coisa, tentando convencer as pessoas de baixo, as pessoas não faziam o que ela pedia, de comer somente o necessário para eles, né? E fazer uma porção para os demais e ir passando. Essa era a ideia dela. Ela acreditava que eram 200 andares e que a comida daria para todo mundo, se todo mundo fizesse cada um a sua parte, né? E aí, ele cansado disso tudo, sabendo que isso não ia adiantar, ele agiu de grosseria, de arrogância, sei lá, de estupidez, não sei a palavra agora. E ele falou, desculpem a palavra, eu vou cagar em toda a comida aqui em cima depois que eu comer, se vocês não fizerem o que ela tá mandando. Pá, fizeram. O que aconteceu? Sob ameaça. Isso não é uma mudança real. Isso não é uma solidariedade espontânea, né? Isso é uma solidariedade de merda, literalmente. Por quê? A vida te traz coisas, se você não muda, não se transforma, não olha para dentro de você e não se transforma realmente, a vida vai te dando coisas e vai te dando situações para você fazer, para ter comportamentos diferentes, baseado nas ameaças externas que você recebe. Fez sentido? Vamos lá. Então, aí eles chegaram no andar 202. O que aconteceu? Ela percebeu que foi enganada. Isso tudo não mostrou, ficou subentendido. Que ela foi enganada. Ela deve, o que eu imaginei ali quando eu assisti, que ela acordou antes dele, olhou, estava no andar 202, administração,
falou para ela, a gente vai chegar em quem é administração, falou para ela, enganou, né, que eram 200 andares. E ela estava no 202, ainda tinha uma pancada de andar para baixo. Ela desistiu, ela já sabia que ia morrer. Ela escolheu se matar e deixar a carne para que ele comesse, porque ela tinha a opção também de se jogar, como a maioria fazia. Mas não, ela escolheu se matar e deixar a carne ali para ele se alimentar da carne dela. Ainda agiu com amor ao próximo. Ok? Então, os 3, vamos recapitulando. Ele entrou por amor a si mesmo. O Senhor entrou por punição, mas ainda assim foi uma escolha. E ela entrou por amor ao próximo, tá? Ela se matou, aí é o momento, quando ela se mata, é o momento em que ele fica sozinho. E ele tá no andar 202, ali não chega comida nenhuma. Nenhuma. Ali é o momento de maior dor pelo qual a gente passa e que normalmente a gente está sozinho. E se a gente não estiver sozinho, a gente precisa ficar sozinho, assim, não literalmente, mas olhar para você. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2020. Nós estamos passando por um momento de pandemia mundial, aonde as pessoas estão isoladas. Foi recomendado que ficassem em isolamento, não é isso? Tem muitas pessoas que estão aproveitando esse momento para se conhecerem, para se conectarem consigo, para fazerem coisas que não tinham tempo de fazer por conta de trabalho, de ter que sair de casa. Mas esse momento que relata no filme, do andar 202, será que você está no andar 202? Será que você já chegou nessa profundidade do seu eu? Será que você já passou por uma dor tão funda, que você não sabia, ficou assim, a dualidade da tua mente, ficou a tua mente, qual é a função da mente? É te manter vivo, e no filme ficou muito claro isso. A função da sua mente é manter você vivo. Então, tanto o Senhor quanto a mulher ficavam na cabeça dele para ele comer a carne humana. Mas o valor dele era muito maior. Ele tinha o conhecimento. Ele tinha conhecimento, ele precisava aplicar. Ele tinha conhecimento que o ser humano conseguiria ficar sem comer, só a base de água por 30 dias. Claro que ali ele não estava se alimentando. No andar 171, ele já não se alimentou de maneira adequada, né? Mas, tirando esses detalhes aí, ele tinha o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais a vida te convida a aplicá-lo. Olha que lindo. Não é assim que acontece no nosso dia a dia? Às vezes você fala assim, nossa, agora... Ai. E aí vem outra situação pesada, parece que mais pesada ainda, e que te requer muito mais coragem? Não, resiliência para enfrentar, para transcender sem resistir. Ok? Vamos lá. Então, ela se matou, ele fica sozinho, começa o conflito interno, a mente querendo mantê-lo vivo, falando para ele comer a carne dela, comer a carne humana, né? Só que quando que ele parou, e parou, que ele tampava os ouvidos e fazia assim, e a mente ficava, não adianta, a gente está dentro da sua cabeça, não sei o quê, não era? Quando que isso acabou? Quando ele começou a focar na solução. Quando ele começou a trazer, a usar a mente dele, a usar a cabeça dele, quando ele se conectou com o presente, que ele começou a contar, ele riscava na parede e contava os segundos, né, o tempo que a mesa descia e subia. E ele está gravando ainda, gente, é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. Vamos lá, deu uma queda aqui, eu não sei se está gravando. Eu vou fazer o seguinte, como eu não sei se está gravando, eu vou encerrar e vou continuar num outro vídeo. Eu vou mandar 2 vídeos para vocês, tá? Por conta disso, porque é a terceira vez que eu estou gravando.
Até mais, então.